Olá, eu sou Leandro e esse é o nosso Vida em Cristo. Você já deve ter ouvido falar, e nós já falamos sobre isso aqui também, que a religião cristã, a Igreja Católica, é uma religião do livro. O cristianismo é, de alguma forma, essa religião, essa fé que nasceu da Sagrada Escritura. Então, hoje nós vamos reservar um tempo para conversar sobre o texto bíblico, a Sagrada Escritura, esse livro que é tão importante para a nossa fé e para a nossa comunidade cristã. A primeira e a mais fundamental distinção que precisamos fazer: a Bíblia, apesar de chegar às nossas mãos com capa, com capítulos, versículos, tudo muito bem organizado, sumário, não é um livro, mas é um conjunto de livros. Isso está expresso inclusive no próprio nome. Bíblia vem do grego livros. Ou seja, este livro que nós temos em casa é, na verdade, uma biblioteca. Um conjunto de vários livros que tem, cada um, escrito a seu modo, temas próprios da revelação de Deus. Em cada um dos livros, Deus revela de uma forma, fruto do estilo do escritor e do objetivo para o qual aquele texto foi escrito. Nós dizemos, na teologia, no estudo da fé, que um texto é fruto de quem o escreve, de para quem o escreve e do estilo no qual o texto está escrito. Você deve estar se perguntando, então, se a gente tem um conjunto de livros tão diferentes, escritos de tantas formas, muitas vezes localizados temporalmente, em momentos tão diferentes da história humana, como isso pode ser a palavra de Deus? Começamos, então, desse pressuposto. A palavra de Deus, ela se revela, ou melhor, a palavra de Deus revela o próprio Deus, mas revela de maneiras muito variadas, com estilos muito diferentes e a partir de perspectivas muito diferentes. No texto aos Hebreus, nós lemos no primeiro capítulo, versículo 1, a seguinte expressão: muitas vezes e de muitos modos, Deus falou outrora aos nossos pais pelos profetas. Versículo 2. Nestes dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pela qual também criou o universo. Então, o texto aos Hebreus, que está no Novo Testamento, já expressa de alguma forma isso que estamos conversando. Deus falou muitas vezes. Isso já nos faz recordar aquele vídeo no qual dissemos que a revelação é uma iniciativa de Deus de vir ao encontro do ser humano e da qual ele não se cansa. Ainda que o ser humano não seja fiel a essa revelação, ou quebre muitas vezes a aliança proposta por Deus, ainda assim Deus insiste. Alguns diriam que Deus é cabeça dura, mas na verdade esta é a pedagogia da salvação de Deus, que insiste apesar do merecimento da humanidade. Então, o texto aos Hebreus diz: Deus falou muitas vezes e de muitos modos. Ou seja, quando você pega um texto bíblico, seja do Antigo, seja do Novo Testamento, e compara com outro, isso pode causar um certo estranhamento, porque os textos podem ser muitas vezes tão diferentes que não parecem fazer parte de um mesmo conjunto. Isso revela um pouco da criatividade de Deus, que se manifesta a partir daquilo que precisamos ver ou conhecer, e não apenas a partir daquilo que ele é ou daquilo que ele sabe. Então, se nós sabemos que a Sagrada Escritura, o texto bíblico, tem vários autores, vários livros e vários estilos, isso significa também que ela reúne em si um conjunto histórico muito amplo. Nós temos um conjunto de textos bíblicos que foi escrito antes de Jesus Cristo, em 100, 200, 1000 anos antes dele, e temos textos que foram escritos após a vinda de Jesus Cristo, 10, 20, 30, 70, 100 anos depois dele. Isso, de alguma forma, já condiciona a maneira com a qual a gente lê o texto bíblico. Se você pega um texto escrito em 500 antes de Cristo e pega um texto escrito em 70 depois de Cristo, você não pode os ler com a mesma lente, com o mesmo óculos. O contexto ou a situação na qual o texto nasce oferece ou favorece ainda mais o sentido que ele quer revelar. Quando você estava na escola, você estudou provavelmente os gêneros literários, e se você teve professores que eram exigentes, provavelmente você teve que treinar alguns deles. A gente tinha poesia, a gente tinha dissertação, a gente tinha romance,
e nós lemos muitos livros que provavelmente seguiam esse estilo literário, e na Sagrada Escritura não é diferente. Se você abre o texto bíblico, você pode encontrar livros que são profundamente poéticos, como é o caso dos Salmos. Temos outros livros no texto bíblico que seguem uma tradição que chamamos de tradição sapiencial, ou, usando um termo mais simples, seria algum tipo de sabedoria popular. Temos, por exemplo, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiástico. Temos também alguns conjuntos de texto bíblico que são narrativos. Então temos, por exemplo, o grande conjunto dos textos do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são textos que trazem a história da criação e da eleição do povo de Deus de modo narrativo, ou seja, algo aconteceu com alguém, depois aconteceu com outro, depois aconteceu com outro. Temos também livros, e aqui estou dizendo apenas do Antigo Testamento, notem. Temos livros do Antigo Testamento, por exemplo, que são de uma tradição profética, ou seja, são palavras de homens e mulheres importantes que tinham algo a dizer ao povo, seja anunciando algo, seja denunciando algo. No Novo Testamento nós temos, por exemplo, um grande texto escrito pelo mesmo autor, dividido entre 2 livros. De um lado, o Evangelho de São Lucas, que narra a vida, os ensinamentos e a obra de Cristo, e de outro lado, o livro dos Atos dos Apóstolos, que narra a vida da Igreja, por meio daquilo que os apóstolos, especialmente Pedro e Paulo, realizaram naquele tempo. Temos também, no Novo Testamento, um livro muito emblemático, que é o livro do Apocalipse. Não sei se você sabe, mas Apocalipse é um gênero literário. O que isso significa? Um gênero literário apocalíptico usa de símbolos, de imagens muitas vezes estranhas ou fantásticas, para oferecer um sentido especial e que só pode ser entendido por quem entende esses símbolos. Quando, por exemplo, o Apocalipse de São João usa imagens como a besta, o cordeiro, o livro, as trombetas e os anjos, ela está falando, ou melhor, o texto do Apocalipse está falando para uma comunidade que entende, que está acostumada com esses símbolos, porque eles são lidos e usados na liturgia celebrada. Isso tudo para dizer a você o seguinte: se você pega o texto bíblico, você tem que entender qual texto você está lendo para que, de alguma forma, aquele sentido proposto pelo autor possa ficar claro a você. Posso dizer de um modo ainda mais simples. Se você pega uma receita com todos os passos, precisaremos de tais ingredientes, faremos tais passos, cozinho isso, resfrio isso, e você pega um livro de romance, como por exemplo Dom Casmurro, são 2 textos, mas você não os lê da mesma forma, assim também no texto bíblico. Se você não sabia que o Apocalipse é um gênero literário, vou te dizer uma outra novidade. Existe um Apocalipse no Antigo Testamento, que é o livro de Daniel. Se você pega os 2 livros e os lê em paralelo, você vai perceber muitas semelhanças na linguagem. Exatamente porque todos os 2 textos, apesar de falarem de uma cultura diferente, de um tempo diferente, para um público diferente, usam os recursos e o estilo muito parecidos, próprios do gênero apocalíptico. Então nós já entendemos que o texto bíblico traz uma diversidade de gêneros, de estilos, de autores e de sentidos. Esse é um passo da nossa conversa de hoje. O outro passo parece meio paradoxal, mas completa a primeira parte, que é exatamente entender que o texto bíblico, apesar da sua diversidade, revela uma única palavra, que é oferecida por Deus a nós. Por exemplo, nós lemos no texto do Deuteronômio, que é um dos textos do Antigo Testamento, fundantes, que faz parte do conjunto dos primeiros livros da Sagrada Escritura, o Pentateuco, ou a Torá, nós lemos neste texto, capítulo 18, versículo 15, a seguinte expressão: O Senhor teu Deus suscitará para ti, no meio de ti, dentre os teus irmãos, um profeta como eu. A ele darás ouvido. De alguma forma, Deuteronômio está apontando aquilo que a fé judaica entenderá como o messianismo, ou a espera do Messias, daquele que virá e que será veículo de salvação para seu povo. Isso no texto do Deuteronômio no Antigo Testamento. Muito tempo depois, o evangelista Marcos usará a seguinte expressão no capítulo 9, versículo 7. Desceu então uma nuvem que os cobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai-o.
Esse trecho faz parte da tradição da cena da transfiguração de Jesus. Vejam, o texto do Deuteronômio aponta para um Messias que será enviado por Deus, um profeta, chamado assim no Deuteronômio, para o qual devemos dar ouvidos. Jesus, na cena da transfiguração, colocado ao lado de Moisés e de Elias, recebe uma voz de Deus que diz que devemos escutá-lo. E o próprio Deus o chama de filho, escolhido por ele. Você pode achar que isso é uma forçação de barra, e tem muita gente que acha. Mas quando você entende que os textos bíblicos estão escritos de tal forma que um ecoa o outro, você vai entender que essas coisas não estão escritas em vão, de maneira semelhante. Isso tudo revela, portanto, que ainda que o texto bíblico traga muitos elementos diferentes, ele revela uma mesma palavra. E esta mesma palavra que ilumina os textos bíblicos. Esse funcionamento é o que faz a Bíblia fazer sentido. Você precisa entender a particularidade do texto, ou seja, quem escreveu, quando escreveu e para onde escreveu. Mas essa particularidade só pode revelar o sentido pleno do texto quando o texto é lido no conjunto da revelação. Parece paradoxal, mas é assim. Quando você vai ler o texto bíblico, essas duas coisas têm que estar unidas em sintonia. A particularidade do texto, ou seja, quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu e como escreveu, e a junção do texto bíblico no conjunto dos textos. Só isso pode nos revelar aquilo que o texto quer de fato dizer para nós, ou, ainda mais profundo, aquilo que o próprio Deus quer nos oferecer com essas palavras. Então nós já entendemos o seguinte hoje. Por um lado, a Sagrada Escritura traz uma diversidade interna que precisa ser experimentada dentro da sua diversidade. Ou seja, é muito importante que você, ao ler o texto bíblico, entenda quem o escreveu, para quem o escreveu, quando o escreveu e como o escreveu. Isso vai favorecer a leitura do texto e abrir para você janelas interpretativas que são fundamentais. Por outro lado, nós vimos que ainda que o texto bíblico, ou os textos bíblicos, revelem cada um a seu modo dados da revelação, ou seja, muitas vezes os textos são diferentes e estranhos um ao outro, é preciso sempre lê-los à luz da junção ou da comunhão dos textos naquilo que a gente chama da tradição bíblica ou da revelação da palavra de Deus. Um texto bíblico tirado desse conjunto, ele pode oferecer, ou melhor, ser interpretado de uma forma que trairá o sentido original ou aquilo que o autor queria ao escrever essas palavras. Esses dois elementos nos levam a um terceiro que talvez seja o mais importante desse nosso encontro de hoje. Se para ler o texto bíblico você precisa ter consigo um conjunto de informações que estão para além do texto bíblico, e se ao lê-lo você precisa entender de que forma ele está localizado no conjunto de textos, isso nos leva a uma conclusão inevitável. A Sagrada Escritura não pode ser lida aleatoriamente. Sabe aquelas pessoas que pegam um texto bíblico e falam, vou ver o que Deus tem para me dizer hoje. E aí quando abre naquele texto assim, se sua mão te leva a pecar, corte, aí você, não, isso aqui não é que Deus está me falando não, vou trocar. Isso é, de alguma forma, esse tipo de leitura aleatória. E isso, como nós já entendemos neste vídeo, trai um pouco do sentido do que é o objetivo do texto bíblico. Se nós já entendemos tudo isso que foi dito, a conclusão a que chegamos é que o texto bíblico, esse livro escrito em comunidade, foi feito para ser lido também em comunidade, iluminado por aquela tradição que só a comunidade cristã pôde guardar e trazer até nós hoje. E isso não sou nem eu que está dizendo, é o próprio texto bíblico. Se você vai na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, você vai ler que o texto diz: deveis saber antes de tudo que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular. Ou seja, ainda que você possa, na sua casa pela internet ou em livrarias pelo Brasil, pelo mundo afora, comprar uma Sagrada Escritura do jeitinho que você gosta, capa dura ou capa mole, com zíper, sem zíper, com capítulos e versículos, qualidade da folha, ainda assim esse texto não será seu. O texto da Sagrada Escritura pertence à comunidade cristã, à igreja, e é só ela, vivendo em comunidade e experimentando a revelação comunitariamente, é que consegue extrair deste texto o seu sentido fundamental.
Depois de tudo o que falamos, restam, portanto, algumas perguntas. Primeiro, você, no desejo de conhecer e de se aproximar de Deus, busca conhecer também a Sagrada Escritura para além daquilo que está escrito, ou seja, os elementos que a constituem como autores, tempos, estilos, pessoas ou comunidades para as quais os autores estão escrevendo os textos? Você busca estudar a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus? Em segundo lugar, você tem o hábito de ler a Sagrada Escritura constantemente para entender exatamente aquilo que dissemos do conjunto dos textos? E nós que somos católicos ainda temos uma vantagem. A liturgia nos aponta diariamente alguns textos que podem ser lidos para favorecer a nossa espiritualidade, o nosso conhecimento de Deus e de Cristo. Você faz essa experiência? E em terceiro e último lugar, de que forma a leitura desse texto bíblico nos provoca? Provoca o nosso viver e nos faz entender que muito mais do que uma história a ser lida e entendida, esse é um texto para ser vivido. Nunca se esqueça disso. Os primeiros cristãos, aquela comunidade que gerou profetas, mártires, santos importantes e grandes na história do cristianismo, só tinham o texto bíblico. O que nos falta?